Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre intuição. Como descobrir se aquele pensamento é realmente uma intuição divina ou é uma simples ilusão do ego? Quer descobrir a diferença? Como a gente descobre essa diferença? Vem comigo então. Bom, meus queridos, vocês têm me mandado bastante e-mails, mensagens, solicitando aí a minha intuição, né? Adriana, eu tô com uma dúvida, tô vivendo um momento difícil na minha vida. Como saber de fato se essa ideia que eu tive foi uma intuição ou se é simplesmente uma ilusão do meu ego querendo me convencer daquilo que de fato eu quero fazer, mas que não é o melhor caminho? Como descobrir o melhor caminho? Queridos, é curioso, né? A gente confia mais na opinião de uma outra pessoa do que no nosso próprio coração. Olha que interessante, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas de como a gente sabe, né, se é intuição, se é ilusão e como a gente faz para de fato trilhar o melhor caminho. Vamos lá, então? Bom, primeiramente, né, eu trouxe esse fato curioso. Por que que a gente tende a confiar mais no outro? Por que que a gente tende a buscar a aprovação ou a orientação externa antes de dar, né, bater o martelo lá com a nossa própria intuição, com aquilo que o nosso coração está pedindo para que a gente faça? Bom, a gente faz isso porque é como se fosse um mecanismo inconsciente de delegar a responsabilidade da nossa própria existência para uma outra pessoa. Olha que interessante, né? Claro que na maioria das vezes a gente não faz isso intencionalmente. Por isso que eu disse, é um mecanismo do nosso inconsciente que ele meio que fala: ai, 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 e se eu tomar a posição errada, e se eu fizer a escolha errada, é melhor eu delegar para o outro, né? Deixa eu pedir a opinião do fulano, do ciclano, do beltrano, e aí eu vou me munir de mais informações, o que não é ruim, obviamente, mas a gente precisa entender e trazer para a consciência que, independente de quantas opiniões você pedir, independente se você acredita mais no outro do que na sua própria intuição, a decisão final sempre, sempre, sempre vai ser sua. Você pode não perguntar para ninguém, mas você pode perguntar para 100 pessoas. É você quem vai colher esses dados, é você quem vai fazer todas as avaliações aí internamente e, independente da decisão que você tomar, de tomar uma decisão ou não tomar decisão nenhuma, é sempre você quem está com a responsabilidade. Então o nosso ego, tadinho, né? Ele acaba pedindo ajuda aí de forma indireta, mas é a nossa alma quem decide, é o nosso ego que vai ser aí o interlocutor, é o agente que vai exercer a nossa existência. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu queria trazer para a nossa consciência é essa. Por mais que você acabe tomando uma decisão baseada na opinião e na intuição do outro, ainda assim quem tomou a decisão final foi você. Então, poxa vida, se é você que acaba tomando a decisão de forma consciente ou inconsciente, que tal a gente aproveitar esse vídeo aqui e trazer essa consciência que somos nós sempre, sempre, sempre que tomamos a decisão final. E obviamente não poderia ser diferente, né? Você é dono do seu corpo, você é dono da sua existência. É óbvio que é você a única e a melhor pessoa para tomar decisão de qualquer coisa da sua vida, né? Então, essa é a primeira questão que a gente vai analisar hoje. Indo perguntar para os outros ou não, no final é sempre você quem decide. Pode até ser que você se sinta mais confortável aí tendo elementos externos, mas a decisão é sempre sua. Essa é a primeira questão que eu quero trazer aqui para a gente. A segunda questão é: como saber então se a minha intuição é de fato uma intuição sábia, é de fato um sinal aí do universo para tomar a melhor decisão, ou é uma simples ilusão do meu ego? Meus queridos, ok que a gente vive aí no mundo dual e por isso a gente está sempre em dúvida, né, entre as questões, mas
eu quero trazer uma nova possibilidade. E se você escolher acreditar? Isso mesmo. A gente vive buscando garantias, provas, segurança, mas que segurança? Segurança do quê, né? A gente está aqui achando que controla muitas coisas na vida, mas o que de fato a gente controla é a nossa vibração. É a única coisa que a gente consegue controlar. Porém, é a melhor coisa que a gente pode controlar, né? Se eu consigo controlar as minhas emoções, e esse controle que eu digo aqui hoje, meus queridos, é um controle positivo, não é aquele controle de tensão, de que se der alguma coisa errada, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, é o controle de responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas emoções. Eu sou responsável pelas decisões e atitudes que eu escolho para minha vida. Eu sou responsável em se eu estou triste, eu vou me dar um diazinho de folga para ficar lá pensando na vida. Ou, nesse momento, mesmo estando triste, eu entendo que eu tenho algumas atitudes positivas a serem tomadas a meu favor. Ou, ainda assim, estando triste, eu escolho ficar revoltado e sair por aí brigando com todo mundo na rua. Percebam, meus queridos, sempre, sempre, sempre nós estamos no controle das nossas atitudes. E quando a gente se responsabiliza de forma positiva por essa liberdade que é escolher os meus próprios passos, gente, que delícia que a vida se torna, porque ninguém melhor do que a gente mesmo para fazer essas escolhas. E poxa, se o tempo todo eu estou escolhendo, por que eu não posso escolher acreditar em mim? Por que eu não posso escolher acreditar nessa intuição? No fundo, no fundo, no fundo, é isso que a gente pode fazer, porque nenhum papel, né, nenhum documento vai vir aí amanhecer debaixo do nosso travesseiro dizendo: olha, essa ideia que você teve é de verdade, viu? Uma intuição do divino. Ou esse papel vai trazer a informação: ah, toma cuidado. Essa ideia que você teve, na verdade, é só uma intuiçãozinha boba do seu ego, mas não é o melhor caminho, viu? Pensa aí numa outra coisa. No fundo, a gente fica esperando, né, essa confirmação, sei lá em que forma de documento que a gente espera. Mas, meus queridos, vamos escolher acreditar. Poxa, eu tive uma intuição. Será que é o melhor caminho? Como que você vai saber? Experimentando, escolhendo acreditar naquilo que você quer para a sua vida, naquilo que você deseja. Meus queridos, vamos parar com essa história de eu preciso ter segurança, eu preciso ter garantia. Isso tudo são crenças muito limitantes do nosso ego. E o nosso papel aqui nessa existência é unir alma, ego, trazê-los um para pertinho do outro e fazer uma existência o mais harmoniosa possível. Então, a minha proposta aqui para gente a partir de hoje é, em vez de você ficar aí vendo milhões de vídeos na internet, lendo bilhões de livros, claro, se você quiser, fique à vontade. O que eu quero dizer, meus queridos, é para a gente não perder tempo desnecessariamente estudando mil e uma técnicas de como diferenciar a ilusão do ego da intuição verdadeira da alma e do divino. Poxa, escolhe! Você é dono da sua vida. Vamos simplificar, vamos tornar a nossa rotina o mais prático e o mais fácil possível para que a gente possa viver, para que a gente possa exercer a nossa alegria sem perder tempo. Poxa, é uma intuição? Você tá com vontade? Aposte em você, invista em você. É você com a sua vida. Não tem ninguém aí. Por mais que você busque a opinião de 200 mil pessoas, é a sua existência. Seja responsável por si. Poxa, isso é uma delícia. Gente, que delícia ser livre. Que delícia ser dono da própria existência. Que delícia poder escolher e reescolher. Esse medo de tomar uma decisão errada, essa necessidade de garantia, no fundo, no fundo, no fundo, é medo de errar. Mas medo de errar por quê, meus queridos? Se o tempo todo a gente pode reescolher, o tempo todo a gente pode recalcular a nossa rota. Então, vamos fazer isso a nosso favor. Teve uma intuição? Tá em dúvida? Medita um pouco, respira fundo, anota no papel quais são os prós, quais são os contras, mas sinta essa liberdade dentro de você. As intuições sempre são certas, porque você é livre e porque você pode escolher quantas vezes você quiser.
Combinado? Então, em vez de gastar todo o seu tempo e a sua energia descobrindo técnicas de como ter certeza absoluta se a ilusão é boa, se a intuição é boa, poxa, escolha aquilo que o seu coração está te pedindo, mas sem essa necessidade de certeza do ego, e sim confiando e lembrando da delícia que é ser livre e poder escolher se você quer acreditar ou se você não quer acreditar. Lembrando, a voz da intuição, ela sussurra, ela é baixinha, né? A gente vive falando, poxa, eu pedi um sinal para o universo, mas eu não sei se esse sinal veio direito ou não. O sinal, meus queridos, está o tempo todo. É como se a gente ligasse o rádio e a programação fosse 24 horas positiva a nosso favor. Só que a gente, para ouvir essa estação, ela é baixinha, ela não dá pra gente aumentar o volume dela. O que a gente precisa é diminuir aqui o barulho mental que a gente carrega e escolher prestar atenção nessa rádio e ouvir a programação que está ligada 24 horas por dia. Como que a gente diminui aí o nosso mental, né? Obviamente, como vocês já sabem, meditar todos os dias automaticamente treina a nossa mente para que ela fique mais calma, para que ela possa, né, ouvir essa preciosidade que é os sinais do divino, ou seja, os sinais do nosso coração, da nossa intuição que está ligada o tempo todo, quer você queira, quer você não queira. Então, meus queridos, tentem meditar, nem que seja 5 minutinhos por dia, né? Aqui no canal tem um monte de vídeo que eu falo sobre isso. Então, vamos tentar conectar aí a nossa mente e ficar o mais calma possível. Tem também, obviamente, os florais de Bach, existem essências que ajudam a acalmar a mente. O White Chestnut, por exemplo, quando a gente tem muitos pensamentos repetitivos, o White Chestnut, ele ajuda a gente a acalmar a mente. O Clematis, quando a gente está sempre no futuro viajando na maionese, ele traz a gente para a presença, né? A gente precisa estar presente para prestar atenção nessa intuição. Enfim, lá no meu site, hojeeumesinto.com, tem a descrição de todas as essências florais disponíveis para que você estude, para que você avalie qual que é a melhor no seu caso. Enfim, meus queridos, lembrem muito disso, tá? A gente não precisa ficar com medo de tomar a decisão errada. A gente precisa prestar atenção na nossa responsabilidade conosco, com a nossa vida e com a nossa existência. Querendo ou não, estando consciente ou não, você é dono da sua existência. É você quem define o tempo todo as sincronicidades do universo, em qual frequência você resolve vibrar, qual é a postura que você toma diante de cada informação, emoção, de cada coisinha que acontece na sua vida. Então presta atenção, se responsabiliza por você. Isso não é um peso, ao contrário, isso é a libertação. Isso é a própria leveza e graça da vida. Então, se você quer saber se a sua intuição está certa ou não, é simples. Escolha estar ao seu lado. Escolha ser o seu maior apoio. Escolha viver uma vida focada naquilo que você deseja para você. E como que a gente vai fazendo isso? A gente vai construindo a cada segundo, a cada escolha, a cada pensamento, a cada dia, a cada nova experiência, a cada novo relacionamento. A gente vai construindo a vida dos nossos sonhos. E a cada segundo, ela tá perfeita do jeito que ela tá, porque ela traz todas as informações que a gente precisa para dar os próximos passos. Confie em você, tá bom? E se tiver muito difícil aí de confiar em você, tem o floralzinho Mimulus. O floral Mimulus é o floral da coragem. Então, quando a gente tá aí com muito medo de tomar decisão, quando a gente tá com muito medo de viver, quando a gente tá muito em dúvida, existem várias outras essências, mas eu adoro o floral Mimulus porque ele dá um empurrão assim na gente, um empurrão do bem, para que a gente comece de fato a viver a nossa existência mudando o nosso olhar, mudando a nossa percepção. Em vez de ficar com muito medo, com medo de que tudo dê errado, com medo de tomar decisão errada, com medo de se responsabilizar por si, o floral Mimulus, ele empurra a gente para a coragem da vida, para ouvir a nossa intuição, para fazer de fato aquilo que a gente veio fazer, que é se reconhecer
como a pessoa mais importante do mundo. Então, vamos parar com essa papagaiada de ficar muito em dúvida, é a ilusão do ego, é a intuição. Gente, tudo é lindo, o ego é lindo, as ilusões são lindas. Poxa vida, tudo aquilo que a gente cria nos nossos pensamentos, a princípio a gente pode até considerar como uma ilusão, mas poxa, são ilusões que às vezes trazem frutos tão maravilhosos, não é verdade? Quando a gente cria a realização de um projeto, da onde ele nasceu? De uma ilusão do ego. Então, como que a gente fala que o ego é ruim? Como que a gente acha que a nossa mente é ruim? É tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo você, o seu corpo físico, o seu mental, o seu emocional, a sua alma, o seu ego, é tudo parte sua. O nosso trabalho é integrar, é harmonizar todas essas existências, todas essas ferramentas e usar tudo isso a nosso favor. Que tal confiar mais em você? Que tal escolher acreditar na sua intuição? Ficar calmo, respirar e fazer escolhas aí de acordo com que os seus sensores, que são os melhores sensores do mundo, estão te mostrando aí o caminho que você pode trilhar. Lembrando que você pode recalcular essa trilha a hora que você bem entender. Você é livre, exerça a sua liberdade. Não tem nada mais precioso que a nossa autonomia nessa existência, meus queridos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, me escrevam, contato@hojemesinto.com. Dá um joinha se você gostou desse vídeo. Se você conhece alguém que não está muito confiante em si, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Obviamente, você vai poder contribuir muito e ajudando aí da melhor forma possível. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Enfim, meus queridos, para saber mais sobre os florais de Bach e, enfim, ter acesso a todo o material que eu preparo para vocês com muito amor, com muito carinho, é só acessar o meu site, hojeeumesinto.com. Combinado? Então é isso. Quer sugerir vídeos? É só escrever nos comentários aqui embaixo e eu amo tudo que vocês me escrevem. Um beijo enorme e até a próxima!